Oi, sou Paulo Marchetti, estou de volta com mais um conteúdo a respeito dos 70 anos do rock brasileiro, que se completou em 24 de outubro de 1900, ó, de 2025. E estou aqui para falar agora de duas cenas bem específicas, bem segmentadas do rock brasileiro, que é a cena heavy metal e o punk rock, o movimento punk, que são duas cenas que explodiram e fizeram a sua história, principalmente nos anos 80, e eu vou focar mais nos anos 80. Nos anos 70 a gente tinha hard rock, tinha Patrulha do Espaço, Made in Brasil e outros grupos do gênero, mas eu vou focar mesmo no heavy metal e no punk rock clássico, hardcore, e o heavy metal, thrash metal, que, que começou que fez a tua história, como eu acabei de falar, nos anos 80. E eu acho importante registrar essa, essa cena, claro, ela é fundamental para o Brasil, apesar dela não, não, não fazer parte do mainstream, não teve nenhuma desses grupos que recebeu o disco de ouro, talvez, claro, o Sepultura, mas tirando isso, porque o Sepultura até tem uma carreira internacional, mas tirando isso, são bandas que não tocaram em rádio, não foram, não fizeram parte de trilha de novela, não teve música na abertura de nenhuma novela, não faziam parte de programação de rádio, mesmo as rádios segmentadas tocavam um pouco e especificamente em alguns lugares, por exemplo, na MTV, eu era diretor do Fúria Metal, depois só Fúria, era um espaço exatamente para esse segmento, por isso que o Fúria Metal depois tirou o metal, ficou só o Fúria, para poder exatamente englobar todo esse segmento do rock mais pesado. E, e não foi, então foi assim, é uma cena que sempre viveu à margem, perdão, à margem do que rolava, mesmo dentro desse segmento rock, e mesmo até o rock underground, ele estava sempre à margem. Não é você, não, é difícil você encontrar um cartaz de show, por exemplo, de shows dos anos 80, que tinha, sei lá, Smack e Olho Seco, sabe? Que são duas bandas no mesmo segmento, uma pós-punk, uma mais hardcore e tal, mas existia essa coisa, não vou dar outros exemplos, senão vou ficar aqui me perdendo nesses exemplos, mas mais ou menos esse exemplo que eu falei do Smack com Olho Seco, ou Ratos de Porão com Ira, sei lá, esse tipo de coisa não existia. Então, assim, era uma cena segmentada mesmo dentro do rock brasileiro, tanto no Rio quanto. Claro que assim a força dessas duas cenas, tanto do punk rock quanto do heavy metal, estava mais no eixo Rio-São Paulo. Mas em Porto Alegre tinham muitas bandas legais, Curitiba, até mesmo na Bahia, Salvador, ali do Camisa de Vênus, tinha o Gonorré. E aí eu quero registrar um pouco dessa cena, vou puxar a minha cola aqui e vou falar aqui meio que numa respirada só, alguns grupos dessas duas cenas. E você que quiser, vou falar aqui de coletâneas, gravadoras e tudo, e se você quiser se aprofundar mais nesse tema, nos grupos, nos discos, nos lançamentos, nas gravadoras, enfim, tudo que aconteceu nesse segmento, é, melhor fazer uma pesquisa mais aprofundada, tudo. Fiz uma pesquisa legal aqui, mas eu peguei assim o que é mais conhecido, que todo mundo conhece mais, pelo menos assim, todo mundo que é desse meio. Eu cresci no movimento punk, eu cresci escutando punk rock, eu cresci aqui, ó. Cresci aqui no movimento, portanto, que é o meu livro, meu primeiro livro, na cena punk de Brasília. Então, para mim, assim, é muito. Eu estou em casa falando de tudo isso. Então, assim, da cena metal, eu não botei em ordem alfabética, não botei também em ordem cronológica, nada. Cena metal, Vulcana, Viper, Corsos, Overdose, Dorsal Atlântica, Pus, Angra, Xamã, que já é mais anos 90, Sepultura, Crisium, Sarcófago, Salário Mínimo, Árpia, Azul Limão,
Vulcano, Voodoo, Stress, Avengers, Centúrias, Platina, Alta Tensão, Fallen Angel, que depois virou Dungeon, de Brasília, saudoso Feijão, o Holocausto, Inox. Essas são algumas bandas dessa cena metal, hard rock, aí, como você queira. Sem distinguir também se é thrash, se é death e tal, é metal. Cena punk, tem muito mais bandas aqui. Cólera, Lixomania, Inocentes, Olho Seco, Psicose, Ratos de Porão, Coquetel Molotov, Gonorreia, como eu falei, Garotos Podres, Os Replicantes, As Mercenárias, Pupilas Dilatadas, Aborto Elétrico, Blitz 64, Metralhas, Detrito Federal, BSBH, Filhos de Mengele, por que não? Studception, não é porque eu tocava no Filhos de Mengele, que eu botei aqui, porque Filhos de Mengele era uma banda clássica de punk rock, Studception, Fogo Cruzado, Raimundos, Restos de Nada, Condutores de Cadáver, Fogo Cruzado, Hino Mortal, Verminose, Gestapo, que era de Brasília, Faces do Caos, AI-5, Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial, XXX, Lobotomia, e outros grupos de Brasília, Frete, Terceiro Polo, Subdivisão, que depois também dessas 3 bandas surgiram outras tantas, inclusive o Filho de Mengele. Eu botei aqui Raimundos, por exemplo, alguém pode falar, Raimundos. Raimundos começou em 87, saiu do Filho de Mengele, e o Digão saiu do Filho de Mengele, formou o Raimundos com o Caniço, com o Rodolfo, tal, a história é contada aí. Mas eu coloquei o Raimundos porque o Raimundos é uma banda punk, dos anos 80, só foi gravar 7 anos depois, que surgiu em 94, mas é uma banda de hardcore com as mesmas influências de todas essas bandas que eu citei aqui, o Dead Kennedys, Exploited, Pistols, Ramones, e toda a Clash, toda essa cena punk americana e inglesa. E a cena metal, ela era, assim, é legal falar que, assim, nos anos 80, essas duas cenas, apesar delas estarem hoje, serem, não posso falar, serem vistas como irmãs e tal, nos anos 80 ainda existia uma rixa muito grande dessas duas cenas. Então, não se misturava. Você também não vai ver um cartaz de show com Cólera e Sepultura, sei lá, estou chutando aqui, mas um Olho Seco, sabe, uma banda clássica de hardcore e punk rock, ou uma banda clássica de heavy metal, Salário Mínimo e Lixomania. Não, você não vai ver isso de jeito nenhum. E dentro dessas duas cenas, existia o punk rock clássico, existia o hardcore, existia um lance mais assim, clássico do pós-punk. Eu botei aqui, por exemplo, você pode estranhar a Plague Rude, Legião Urbana, Capital Inicial, como assim? O Capital Inicial começou como uma banda punk, depois se tornou pós-punk, depois foi mais para o pop e tudo, mas começou com uma banda punk, com letras bem pesadas, músicas pesadas mesmo. Isso eu digo até na época que o Dinho entrou. Quando saiu, a Helena entrou, o Dinho, o primeiro repertório do Capital ainda era muito baseado no punk rock, no que o Clash fazia, no que o Pistols, no que o Ramones fazia. E depois foi como a própria Legião e foi para o pós-punk, mas todas elas faziam parte desse cenário punk. A maioria das bandas aqui que eu falei, punk, por exemplo, das bandas punks, elas são, eu falei de muitos nomes de São Paulo, bandas paulistanas, porque era muito aquecida a cena, né, em São Paulo, não só de punk rock, como de heavy metal. Assim como o heavy metal ficou muito caracterizado em BH, não só por causa da Cogumelo, do Sepultura, do Overdose, mas ficou marcado para quem é do metal, a cena de Belo Horizonte, não tem como fugir disso. E, como eu falei, começou essa cena, esses grupos todos começaram nos anos 70. O Aborto Elétrico, em Brasília, em 78, Cólera, Restos de Nada. Todo mundo começou ali por volta de 78, 79. Porém,
vieram a gravar e fazer sucesso e ficar conhecidos, mesmo nos anos 80. A maior divulgação foi nos anos 80. Até pelas revistas que tinham, Pipoca Moderna, Mistura Moderna, que depois virou Pipoca Moderna, a Roll, depois a Bis, todas essas bandas e os discos, os lançamentos e os acontecimentos dessa cena eram registrados nessas revistas. Eu tenho um vídeo que falo das publicações dos anos 80, é só procurar aí na playlist. Em 82, por exemplo, dia 27 e 28 de novembro, teve o festival que foi um marco para o punk rock brasileiro, que foi o começo do fim do mundo, que aconteceu no Sesc Pompeia. Saiu a coletânea em vinil, hoje se encontra em CD, até com mais faixas. Eu lembro, e assim, foi o festival aconteceu no fim de novembro de 82, e já logo no início de 83, o disco já foi feito, não sei se foi pela Punk Rock Discos, do Fábio, acho que sim, o Fábio do Olho Seco, e da loja Punk Rock, né? E eu lembro que eu passava férias em São Paulo, todas as minhas férias, a temporada de Natal, Réveillon, essas coisas, minha família vinha para São Paulo, e eu ia para Punk Rock, eu ia para Stoned, e que também era uma loja que ficava na Augusta. E eu lembro que logo no início de 83, eu comprei a coletânea no começo do fim do mundo. Foi é um marco até hoje, tanto que depois fizeram outros festivais também com essa temática de o fim do mundo, chegando perto do fim do mundo, sei lá, esqueci os nomes do festival, mas tem aí uns 3 ou 4 festivais que deram continuidade ao começo do fim do mundo. O Circo Voador no Rio também foi um palco importante para essa cena punk. Você vê shows do Dentes Quentes com Cólera, Inocentes, o primeiro festival de punk rock carioca aconteceu no Circo Voador, que misturou grupos cariocas com grupos paulistanos. Em São Paulo tinha o Napalm, tinha o Madame Satã, e tinha outros espaços, Lira Paulistana e outras casas. São Paulo tinha mais estrutura, tanto das gravadoras independentes, quanto de espaço para show e lojas e tal. São Paulo é o local, tanto para a cena punk quanto para a cena metal, onde aconteciam os negócios e os lançamentos, camiseta, acessórios, bottom, pad, tudo que você queria. Eu, por exemplo, já falei isso em outros vídeos também, eu vinha para São Paulo com encomendas. Assim como nessa época, nos anos 80, nos anos 70, quando a gente tinha amigos que iam para fora, eles iam com encomendas, nossa, traz um disco, traz uma fita, traz não sei o quê. Quando eu vinha para São Paulo, também meus amigos em Brasília, pessoal em Brasília, falava, traz tal disco, traz tal camiseta, traz tal. Eu vinha com grana e comprava esses discos todos, essas coletâneas, o Sub, Grito Suburbano, que eu vou falar, inclusive, dessas coletâneas, ó. Botei aqui, misturei, tá? As coletâneas de punk rock com coletâneas do metal. Começo do Fim do Mundo, Sub, Grito Suburbano, que foi a primeira. Grito Suburbano era uma noite, eu não lembro, uma casa noturna em São Paulo, que chamava, era uma noite específica de punk rock chamada Grito Suburbano, que as bandas, obviamente, punks tocavam tal, e daí saiu a coletânea Grito Suburbano, Ataque Sonoro, Rumores de Brasília, SP Metal 1 e 2, que pô, é clássico, São Power, Warfare, Noise, Metal Rock, Metal Brigade Volume 1 e tantas outras coletâneas. As gravadoras tinham a Punk Rock Discos do Fábio, a Cogumelo, a Devil Discos, o Ataque Frontal do Redson, a Baratos Afins do Calan, que lançou muita coisa, Ratos de Porão, Mercenárias, o SP Metal 1 e 2 da Baratos Afins e tantos outros títulos. Como eu falei, se você quiser se aprofundar mais em outras coletâneas e lançamentos, os discos e outros grupos e tal, aí, a partir disso aqui, você pode, desse vídeo, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, ir atrás de outros títulos, tudo. Mas o que acontece é que, no caso do movimento punk, nos anos 80, os shows geravam muita violência, tinha muita briga. Em São Paulo,
Não é o caso de Brasília, também, que eu saiba, não é o caso de Porto Alegre nem de Curitiba, que era uma turma conhecida, todo mundo eram agregados, assim, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo saía junto e tal. Em São Paulo, não, tinha a turma dos skinheads, tinha a turma dos punks, tinha a turma do, 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 dos bangers, né? Dos metaleiros, como a Globo gostava de falar. E eles não se misturavam, então tinha muita briga entre carecas e punks, punks com metaleiros, os carecas com metaleiro e essa coisa toda. Então era muito perigoso você ir, por exemplo, ao centro em São Paulo, nessas lojas, na Woodstock, discos, ou na Galeria do Rock e tal. Você tinha que ficar muito esperto no metrô, no ônibus, no caminho para essas lojas, para esses pontos. A São Bento, assim como foi mais para frente, assim, mais na segunda metade dos anos 80, o metrô São Bento foi um ponto de encontro do pessoal do movimento hip hop, só que antes era um ponto de encontro dos punks. E, então tinha que ter muito cuidado para se passar por ali. Eu, por exemplo, quando eu me mudei para São Paulo em 87, numa ocasião, eu não lembro o que eu estava fazendo, mas eu estava subindo a Avenida Angélica e, e dois carecas me pararam. Estava com uma camiseta de uma banda, eu não lembro que banda que era. Eu tinha um cabelo um pouquinho mais comprido, eu nunca tive cabelo comprido, mas nessa época meu cabelo cobria assim o meu pescoço, vai. A minha franja vinha até o queixo, assim, sabe? E os caras me pararam eu caminhando e eram dois carecas que estavam trabalhando de office boy, com pasta na mão, tal, trabalho, eles não estavam caracterizados, mas eles me pararam, agressivamente me pararam com a mão, falando, porra, você com essa camiseta, cabeludo, qual que é, tu aqui, não sei o quê, já queriam arrumar confusão. E eu, pô, não, falei, não, calma, eu sou de Brasília. Quando eu falei, pô, eu sou de Brasília, os caras, opa, você é de Brasília, cara? Você conhece os caras do BSBH e do Studio Zep? Eu falei, pô, eu tinha uma banda que a gente tocava junto, que era o Filho de Mengele. A gente fazia show juntos em várias ocasiões, pô, conheço. E comecei a falar o nome de todo mundo, os caras, pô, não, mas porque os caras são amigos da gente, eles vieram para cá. O BSBH e o Studio lançaram um split, eu não lembro o nome, esse disco, o split um lado do vinil era o BSBH, o outro lado era o Studception. Eu não lembro, não vou nem chutar o nome aqui, porque eu não lembro mesmo. E os caras falaram, não, porque pô, os caras vieram para cá para gravar esse split e tal, ficaram lá na área, a gente era amigo, não sei o quê. Isso foi que me salvou. Eu falei, pô, graças a Deus, não, todo mundo. E a gente começou a conversar e tinha um monte de amigo em comum. Os caras terminou assim, começou com os caras quase querendo me dar porrada e terminou com eles me dando endereço deles. Ah, não, parece lá na área, vamos conversar, vai lá tomar uma cerveja, não sei o quê. Isso foi engraçado, mas foi uma época muito pesada em São Paulo, tanto que eu lembro isso já nos anos 90, em 91, teve show do Ramones, que morreu uma pessoa esfaqueada, eu estava nesse show, mas eu não vi, ninguém viu essa pessoa ser morta, na verdade, saiu no jornal tal. Teve também o show do Sepultura, na Praça Charles Miller, que também teve briga, confusão, morte, e isso. Mas antes disso, até mesmo antes de eu chegar em São Paulo, cheguei em São Paulo em abril de 87, mais ou menos, já o cólera, por exemplo, eu lembro do Redson falando que eles desistiram, o Val, o Pierre e ele, desistiram de tocar em São Paulo, começaram a tocar mais no interior, porque qualquer show do Cólera aqui, qualquer show do Inocêncio, o próprio Clemente falou que também pararam um pouco o show em São Paulo. Então teve uma época em São Paulo que você não via mais show desses grupos. Para você ver só, o Fúria, por exemplo, não tem. O Fúria, a gente abria espaço para essas bandas, mas eu lembro assim do Ratos de Porão. O Clemente pode ser que tenha ido, o Inocentes, fazer entrevista, mas o Cólera não foi. O Fábio Olho Seco, não lembro, porque não tinha muito. Teve um período em São Paulo que ficou parado de shows. Os lançamentos continuavam, tudo, mas não tinha mídia. Então, assim, os lançamentos, tanto do metal
quanto do punk rock, não saíam o tempo inteiro. Fazendo uma parte aqui, o Lira Paulistana, por exemplo, foi uma casa que abrigou a cena metal. O Viper, e o primeiro show do Viper, da carreira do Viper, foi no Lira Paulistana. Tem um split do Cólera com Ratos de Porão ao vivo no Lira Paulistana. Também era uma casa que abrigava esses grupos. E eram casas assim, quem fazia, quem promovia shows, né, dessa turma, desses segmentos, é porque gostava, queria dar força e tinha coragem. Porque, como eu falei, para num show desse, seja Cólera, Lixomania ou qualquer outro Psicose, qualquer outro grupo, para chegar uns carecas ali, querer briga, era fácil. A turma do metal, na verdade, era pacífica. A turma do metal só se metia em briga porque era provocada, principalmente pelos carecas, nem tanto pelos punks. Depois, mais assim, na segunda metade dos anos 80, a coisa foi se misturando, os bangers com os punks, tanto que teve toda aquela história quando o Ratos começou a fazer o crossover do death, do thrash com o hardcore, que é aquela coisa do João Gordo ser chamado de traidor, o João ser chamado de, né, eles eram chamados de traidores, agora eles viraram metal e tal. E se você fizer uma pesquisa, botar grupos de heavy metal, o Ratos de Porão estará nessa lista, exatamente por causa disso. Então, isso também gerava muito conflito. E tudo isso, todos esses conflitos, todos esses mal-entendidos, essas brigas que eram retratadas e eram reportadas em jornal, nas revistas e tudo, em rádio, só faziam mal para o movimento, tanto para os bangers quanto para os punks. Como eu falei, a escassez de show era péssima para a gente, que, pô, onde a gente vai? Pô, queria ver. Eu, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, eu queria ver um show do Cólera. Eu logo, na semana que eu cheguei em São Paulo, ou uma semana depois, não lembro, eu conheci o Redson, porque eu fui num programa da TV Cultura chamado Boca Livre, que era no teatro, gravado no Teatro Franco Zampari, e o Redson era o repórter que ficava nos bastidores. E eu estava lá nos bastidores, eu conheci o Redson, imagina, para mim, de Brasília, eu conheci o Redson, ficamos lá trocando uma ideia e tal. E eu falei para ele, falei, pô, tô louco para ir no show do Cólera, e demorou. Eu não sei se foi em 87, mas demorou bastante para eu assistir um show do Cólera aqui em São Paulo. Não era fácil, não só do Cólera, mas de outros grupos também era mais difícil. E para o lado do metal também era uma coisa muito difícil, porque o punk rock ainda cantava em português. Você pega o Sub, você pega todos esses grupos, aí era tudo cantado em português. Só o Ratos, que depois, na virada, acho que o Disco Brasil, se eu não me engano, que foi o primeiro que eles também, que o Gordo também cantou eles gravaram em português e depois fizeram a tradução lá das letras em inglês e o Gordo gravou em inglês também. Mas, se você pegar, não tem Cólera em inglês, não tem Lixomania, Inocentes, e Olho Seco e tantos outros grupos, não tem em inglês, é tudo em português, ao contrário do metal, que a maioria era em inglês mesmo. Alguns grupos arriscaram a gravar em português, mas não dava certo. O próprio Corsos, o Dorsal Atlântica, quem mais? Teve alguns grupos que chegaram a gravar em português, mas depois desistiram e começaram a cantar em inglês. Então era muito mais difícil para eles, para esses grupos, ter uma cena mais ativa no Brasil. E ao mesmo tempo que eles cantavam em inglês, eles não tinham grana para ir para fora. Ao contrário do Sepultura, que o Max juntou lá, não lembro, $300 e foi com a cara e coragem para fora, pegou um voo e foi lá fazer uma reunião com a Roadrunner, e aí deu certo, e a história conta o resto.
Mas ele foi também, assim, sem grana, sem nada, e foi tentar sem grana, sem nada, e foi tentar a sorte. Assim como o Crisium fez isso também, mas outros grupos não. Outros grupos morreram na praia também, fizeram alguns lançamentos, mas não foram adiante. Então a cena metal, ela foi muito mais difícil do que a cena punk aqui para o Brasil, para os brasileiros. Você pega esses festivais, mesmo os festivais alternativos, eles tinham as bandas de punk rock no line-up, mas não tinha poucos grupos de metal, porque também tinha uma coisa, uma birra muito grande do pessoal do metal, que era, não quero me misturar com os punks, eu não quero me misturar com isso, com aquilo, então eles eram mais radicais também. Isso também ajudou a cena não evoluir aqui no Brasil, a ficar mesmo no próprio gueto, entre os metais, assim, entre os bangers. A coletânea SP Metal, por exemplo, quem comprava era quem gostava de heavy metal, não foi ninguém do pós-punk ou do punk rock que comprou o SP Metal, de forma alguma. Então era uma coisa muito, posso dizer, até mais radical do que o punk rock. As bandas punks também, elas costumavam falar mal do rock brasileiro, como eles estavam à margem, eles tiravam sarro de todos esses grupos aí, Legião, Titãs, Barão Vermelho, tudo. Eles, coisa, né? Aí, nos anos 90, a coisa mudou. A coisa foi... pessoas foram agregando, se conhecendo melhor, tanto que o Frejá foi produtor de um disco, do terceiro disco do Inocentes, pela Warner, foi produzido pelo Frejá, e, e, e depois esses grupos todos, o Titãs e Sepultura, tocaram juntos, o Polícia no VMB de 95, ficaram amigos e tal, mas nos anos 80 o Sepultura falava mal desses grupos, depois ficou amigo. O Ratos de Porão falava mal desses grupos, que depois ficou amigo, e todos esses... o único cara que ele não era, apesar de algumas pessoas achar que ele era muito radical, mas é um cara que era muito mais aberto do que todos esses bangers e todos esses punks, era o Redson, do Cólera. Tanto que ele era muito amigo do pessoal da Legião, ele era muito amigo de todo mundo. Ele abraçava todo mundo, ele não tinha o que é o princípio do punk rock, ele não ter preconceito, né? Então ele conversava com todo esse pessoal, ele tinha abertura, não que ele gostava, que ia no show e que escutava e comprava disco, nada disso, mas ele era amigo, ele não fechava as portas para toda essa para toda essa cena do rock brasileiro dos anos 80. E essas gravadoras que existiam, a Punk Rock Discos, a Cogumelo, a Devil, o Ataque Frontal, o Baratos Afins, Baratos Afins, pô, Baratos Afins, não tem nem o que falar da Baratos Afins, né? Pelo amor de Deus, cara. O quanto ela contribuiu para o rock brasileiro, né? É uma coisa assim que não dá nem para mensurar. E eram guerreiros essas gravadoras, porque assim é, gravava um disco e saía assim 100 cópias, 200 cópias, 500 cópias, aí fazia uma segunda edição, mas era de pouquinho em pouquinho, era muito guerreiro, e vinha e todas elas tentavam fazer uma coisa de qualidade, uma capa bacana, um design bacana, com encarte, com informações, com as letras. É, isso era muito legal, porque era uma coisa que a gente gostava. É, os bangers e os punks, a gente gostava, por exemplo, o Começo do Fim do Mundo, que era um disco que, bem, ele foi gravado num gravador de rolo, não tinha muito o que fazer ali para mixar e ter um áudio de mais qualidade, mas, porém, tinha encarte, tinha toda a ficha técnica, o nome dos grupos e tal, a história ali. Então, tinha todo um cuidado para quem gostava. Tanto que hoje você pega esses discos mesmo, tanto o Começo do Fim do Mundo, o SP Metal, 1 e 2, o São Power e tal, quem tem isso
quem tem esses vinis, eles se tornaram uma raridade. Hoje, o valor deles é principalmente a primeira edição desses discos, Grito Suburbano, Sub, Violência e Sobrevivência, do Miséria e Fome, e todos esses primeiros lançamentos, tanto do metal quanto do punk rock, eles hoje são raros e disputados à tapa, e quem tem não vende, não abre mão, e nada disso. Mas foram duas cenas assim bastante guerreiras. Nos anos 90, claro, como eu falei, tudo mudou, todo mundo se tornou mais amigo. Sepultura, quando morou em São Paulo, ficou muito amigo do pessoal do Ratos de Porão e de outros grupos de punk rock, e, e todo mundo saía junto. Eu lembro, eu fui umas duas vezes na casa do Max, fazer o Max e do Igor em Santa Cecília, fazer um esquenta. A gente se encontrava nos botecos quando tinha show no Aeroanta e em outras casas noturnas. Em São Paulo sempre tinha um boteco perto e todo mundo se encontrava ali no boteco antes de entrar para o show. Então também era um momento de networking, como a gente fala hoje, né? De trocar novidades e informações e tudo, até de combinar um show, uma viagem, uma troca, ó, preciso gravar essa coletânea sua, tal, esse tipo de coisa. Então mudou nos anos 90, mas a escassez de shows, tanto principalmente de punk rock, continuou até pelo menos meados dos anos 90, continuou assim, raros os momentos que você conseguia ir num show bacana, seja do Cólera, do Inocentes ou de qualquer outro grupo desses aí. Então é isso, eu só queria realmente deixar registrado num vídeo rápido aqui essas duas cenas. Eu citei, tem uns livros aqui que eu quero mostrar. Eu citei o Filho de Mengele, que é, a gente foi formado, a gente formou o grupo em julho de 85. Do Filho de Mengele surgiu Raimundos. O Filho de Mengele se tornou uma referência para a cena punk rock hardcore dos anos 90 em Brasília. E em 2009, se não me engano, a gente gravou todo o nosso repertório clássico, que lá em Brasília todo mundo conhece, daquela época do Filhos de Mengele. Eu fiquei na banda até vir para São Paulo, em abril de 87, aí o Tela entrou no meu lugar, foi indicação minha, inclusive. Muita gente conhece o repertório inteiro do Filhos de Mengele, e a gente conseguiu lançar esse repertório. A gente fez uma gravação em 2009, bacanuda, bem legal, com qualidade, tudo. E a Deck Disc lançou. Então, todo o repertório do Filhos de Mengele está disponível em todas as plataformas de música, Spotify, Deezer e tantas outras, em todas as plataformas de música, no YouTube também, tá? Todas as músicas estão lá, as demos, e quem quiser ir atrás e conhecer o Filhos de Mengele melhor, pode conhecer os meus dois livros que contam a primeira edição e a segunda edição. Essa aqui está fora do catálogo, essa aqui ainda tem umas 100 exemplares e tudo. Se você quiser esse livro, só mandar um e-mail, está aqui na descrição, um e-mail para comprar. Aqui está toda a história do movimento punk de Brasília, de todos esses grupos. Essas coletâneas todas que eu falei, os lançamentos e discos e gravadoras, está tudo aqui também no calendário do rock brasileiro. O e-mail está na descrição também, se você quiser. É o lançamento independente meu. Isso aqui deve ter, não sei quando eu vou botar esse vídeo no ar, mas deve ter menos de 10 cópias, 10 exemplares para vender. Eu faço até um pacote com esses dois aqui, ó, se você quiser. E eu tenho aqui alguns livros, eu tenho mais, mas tá um pouco lá, um pouco aqui. Eu fiz uma só, eu peguei rapidamente aqui na estante o livro do Mirão, o Miro que é do Lixo Mania, depois fundou e formou o 365, um livrinho dele, massa, muito bom, é pequenininho, ó, mas é muito bom. Um abraço para o Mirão.
Esse aqui eu não sei se você vai conseguir achá-lo. É um livro sobre Madame Satã, Casa Noturna em São Paulo. Eu consegui em um sebo. E, na verdade, ele é um trabalho, é um TCC que o Marcelo Leite de Moraes, que depois fez a biografia do RPM, ele que fez esse disco, é um trabalho de faculdade, TCC, muito bacana. Esse do Cólera também é raríssimo. Esse aqui veio na caixa de 20 anos do Cólera, que era uma caixa bacana, era uma caixa que tinha uma VHS, um CD, esse livro, adesivo e tal, não sei o quê. Então, tá aqui esse livrinho muito massa, que tem os cartazes de shows e alguns acontecimentos. É um livrinho bem, bem bacana, raríssimo, como eu falei. Esfolando os ouvidos, Esfolando Ouvidos, que é do Evandro Vieira, que vocalista do Quebra-Queixo, também fez parte da história do punk rock hardcore de Brasília dos anos 90. Esse aqui, o Esfolando Ouvidos, para quem fala, pô, tinha que ter uma segunda parte do Diário da Turma, tal. Essa aqui é a segunda parte. É como se fosse uma continuação. É só procurar o Evandro aí pelas publicações. Ele tem conta no Instagram, ele tem conta no Facebook. Está aqui, ó, uma das primeiras fotos do livro, do Mengele, que essa foto clássica que se tornou a capa do nosso do lançamento, né, do repertório, como eu falei. E aqui conta toda a história do punk rock, do hardcore de Brasília. A biografia do Corsos, que foi lançada, eu não lembro quanto, do Aminho, né, Maurício, grande amigo, um abraço, Aminho. Aqui também é um lançamento independente, feito na garra pelo Aminho, e para quem gosta, vale a pena, muito legal. Tem um livro, tem o Sepultura também, a editora 34 lançou a biografia do Sepultura, mas isso dos anos 90, isso é muito antigo. Tem o livro do Clemente, né, do Rubens Paiva, Meninos em Fúria, que que eles misturam aqui a história dos dois, é um livro bem legal, vale a pena ter também. E um mais recente aqui de Brasília, O Cara da Plebe, do Felipe Seabra, da Plebe Hood, lançou agora em 2025 também, ou 2025 ou 2024? Finalzinho de 2024, talvez, eu não lembro. Mas é um lançamento novo, de belas letras, é bacana, ó. Grossão. Ele entra em detalhes, inclusive, de aborto elétrico, do mítico André Pretorius, ele fala muito dele aqui, fala mais, assim, quem quiser conhecer mais a fundo, também se complementa, né, com o Diário da Turma. E, claro, tem outros livros, aí é só ir atrás, como eu falei, assim, é só buscar, a partir desse vídeo, pegar essas referências todas, e você consegue achar outros livros, e lançamentos e tudo. Mas o que eu queria deixar registrado mesmo é essas duas cenas que foram muito importantes pro rock brasileiro, o heavy metal brasileiro principalmente o punk rock brasileiro, que depois assim, ninguém falava nada, principalmente sobre punk rock, mas tem muito grupo do mainstream, até esses grupos de Brasília que eu falei, Legião, Plebe, tudo, que tinham como referência também, como influência, o Cólera, o Lixomania, é, tanto que hoje não, desde o começo dos anos 2000, o Clemente do Inocentes faz parte da Plebe Hood, ele é integrante da Plebe Hood, gravou já, sei lá, acho que 3 ou 4 discos com a Plebe, mas é isso, procurar outros vídeos, procurar outras fontes, tem muitas histórias, tanto do movimento punk quanto da cena metal, muitas histórias legais, e dessas gravadoras todas, desses lançamentos, dessas coletâneas. É só procurar as entrevistas desses personagens todos que eu falei, dessas bandas todas, que vale muito a pena. É uma história muito rica, apesar de ter ficado à margem do mainstream, essas duas cenas, mas é uma história muito rica e que ainda está aí. O Cólera está aí tocando até hoje, em 2025, o Inocentes está aí, Ratos de Porão está aí, tem
O Sepultura está aí, já na despedida, mas os Irmãos Cavaleira tocam, e tantos outros grupos. O Crisium também está aí. Depois surgiram Claustrofobia, Violator, e tantos outros bons grupos de metal e de death e de thrash. Mas é isso. Se você caiu aqui de forma aleatória, é só procurar outros temas na playlist, o Rock Brasileiro e Suas Histórias. O link está na descrição desse vídeo. E, mais uma vez, lembrando, se você quiser os meus livros, tanto o Diário da Turma quanto o Calendário do Rock Brasileiro, é só entrar em contato comigo através do e-mail que está na descrição. Certo? A gente se vê, então, num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigado pela companhia até agora. A gente se vê em outros vídeos por aí. Um beijo e um abraço. Valeu!